Guilherme Zaqueu e Hashdex, sejam muito bem-vindos aqui ao ResultaCast. Vamos falar um pouquinho hoje sobre mercado de criptoativos. Guilherme, boa tarde, muito obrigado pela presença, cara. Boa tarde, Anthony, a todos os ouvintes aqui do podcast. Muito obrigado pelo convite. Boa, pessoal, antes de a gente começar a nossa conversa, vamos lá, sempre lembrando que nada do que a gente fala aqui é recomendação de investimentos, tudo que a gente fala aqui é realmente conteúdo educacional, informativo e sempre importante lembrar, eu, Anthony, como pessoa natural e analista, e a Resulta Capital, a minha empresa, a gente não tem ligação com nenhuma gestora, corretora ou banco, 100% independente, por isso que a gente consegue trazer aqui tantas gestoras diferentes, tantas astas, falar de todos os produtos diferentes. Então, já comentem aqui embaixo quem mais vocês querem ver aqui no ResultaCast e quem mais vocês querem que a gente traga e converse sobre determinados temas. Guilherme, então, primeiramente aí, cara, novamente, obrigado, seja muito bem-vindo. Brevemente, apresente-se quem é o Guilherme e também quem é a Hashdex, como é que funciona a casa, para a gente bater um papo sobre Bitcoin, cripto, dentre outros detalhes, cara. Perfeito, Anthony. Primeiramente, mais uma vez, obrigado pelo convite. Bem, eu sou o Guilherme Zaqueu, trabalho aqui no time de RI da gestora da Hashdex. Completei exatamente agora 4 anos, em outubro, que eu ingressei na gestora. Já fui assessor de investimento, já fui RI de fundos de crédito também em outras gestoras. Então, acho que esse é o meu papel aqui, né? Tá passando esse conhecimento e essa relação com todo o mercado, com as grandes empresas e partes ali de research também, onde falam com a gente. E a ideia aqui, a Hashdex, na verdade, ela nasceu para ser um elo entre o mercado financeiro tradicional, dando acesso a produtos de criptoativos, né? Então, a gente investe, nossos veículos investem nesse mercado de criptoativos, como a gente gosta de dizer, de uma forma simples, segura e regulada, né? Hoje, a gestora, uma das maiores gestoras de criptoativos da América Latina, mais de 8 bi, né, sob gestão até o momento, prezado momento, né, mais de 350 mil investidores, e acho que ela é muito conhecida pelo Hash 11, né, que foi o primeiro ETF de cripto da B3, que hoje aí segue sendo, né, o segundo maior ETF em número de investidores, né, e o terceiro maior em AUM também, né? Então, acho que trazendo aqui um pouco os panoramas aqui de quem é a gestora, quem é a Hashdex. Boa, boa. E a Hashdex, ela tem um braço também com ativos dos Estados Unidos, porque eu já abri o site de vocês e em determinado momento lá você conseguia mudar a língua, mudar a localização e também tinham ativos listados nos Estados Unidos, ou não? Perfeito. Hoje a gestora, temos orgulho de ser brasileira, mas com uma expansão global, né? Então, nós temos ETFs listados tanto nos Estados Unidos, como também na Europa, né? Bolsas como da Holanda, França, Suíça, Alemanha, né? O carro-chefe é o Brasil, mas a gente está em essa franca expansão e parcerias grandes como a Nasdaq, né? Nós temos parceria onde ela faz a administração do nosso principal índice, que é o Nasdaq Crypto Index, né? Aí, né, o NCI. Então, a gente tem, sim, esse caráter de expansão global também. Então, ótimo, não sabia que tinham até em outras localidades, que acho show de bola. Sempre bom a gente saber um pouco sobre o tamanho e os braços da empresa, para a gente entender que às vezes não é só uma atuação local, né? Para mim, pelo menos, é novidade. Bom, Guilherme, vamos lá, cara. Eu acho que a gente tem que começar conversando um pouquinho sobre alguns números em relação ao mercado cripto para os brasileiros. Eu não tenho aqui os números na mão, na vírgula, acho que também é esse o ponto aqui, mas o brasileiro gosta demais de criptomoedas. Eu vou falar por mim, tá? Eu entrei no mercado financeiro geral, claro, já tinha a poupança, a gente sabia, né, quando é mais jovem a gente começa e tal, mas os meus primeiros ativos de risco foram criptoativos lá em 2016, 2017. Claro, fiz todas as coisas erradas do mundo, né? A gente começa cedo, a gente vai errando, a gente vai aprendendo, né? Hoje em dia eu já tenho um pouquinho mais de experiência. Mas o brasileiro gosta demais de criptomoedas. Tem alguns dados até que tem mais CPF focado em cripto do que na B3, por exemplo. É isso mesmo? Perfeito, perfeito. A gente realizou exatamente, Anthony, um censo com Datafolha no começo do ano, né? E exatamente a gente viu que hoje tem mais CPFs investindo em criptoativos diretamente do que na própria Bolsa Brasileira, né? Então, acho que isso mostra que você bem trouxe, né? Os investidores hoje estão olhando, estão falando, né? Têm um interesse, cada vez mais entender um pouco mais sobre essa classe. Na nossa visão, é uma nova classe de ativos ali emergente e que pode trazer um potencial bem interessante e ajudar também no portfólio do investidor. Boa, tava tentando achar aqui o número, não achei. Posso estar muito errado, eu acho que era tipo uns 25 milhões, mas posso estar muito errado, cara. Vamos lá, então, poxa, acho excelente a questão do brasileiro buscar investimentos, né? Claro que os criptoativos têm diversos riscos, alguns um pouco diferentes do mercado de ações tradicionais, por exemplo, né? A questão de
não serem empresas necessariamente que têm fluxo de caixa, tem toda aquela discussão, acho que não é para hoje essa discussão, mas de fato o brasileiro gosta demais de criptoativos, né? E hoje a Hashdex tem outras gestoras também, claro, mas talvez vocês tenham um papel muito importante, cara, de conseguirem facilitar a exposição a esse mercado. E eu vou deixar claro, você que é o especialista nesse segmento falar, mas vou adiantar, pessoal. Cara, fazer autocustódia, por exemplo, de criptoativos não é tão simples assim, né? Para muita gente isso tem uma certa complexidade, existem cuidados que você tem que tomar, palavras-chave. A gente não é um curso de autocustódia, óbvio que não, mas, cara, não é tão simples. Muitas vezes você usar um ETF para ter a exposição, a gente sabe que não é a mesma coisa, mas vai te dar a exposição, pode ser uma facilidade gigante, né? Exatamente, tendo que a gente fala que, na verdade, né, hoje cripto, devido a todo o cenário que a gente tem, demanda muito um processo bem definido. Né? Hoje existem mais de 20 mil criptoativos e não tem nenhuma barreira de entrada para entrar. Né? Assim, nós dois aqui podemos criar um agora, né? Mas e aí, né? Que valor está trazendo para a sociedade? Que projeto que está por trás? É mais uma meme coin? Ou realmente é um projeto, né? Ou tem ali uma característica de trazer algum valor, né, para a sociedade, para as empresas, né? Então a gente fala que hoje, né, a gente precisa ter muitos processos quando a gente fala em questão de cripto, né? Acho que o ponto que você traz da questão da custódia, né, a guarda desse investimento, infelizmente a gente ouve histórias de pessoas que esqueceram as chaves, perderam as chaves, tiveram problemas com pendrive, esqueceram de deixaram. E acho que aqui a gente traz que não é que a gente é contra quem investe direto, né? Acho que a questão é muito para qual objetivo está focado? Pô, eu sou o Anthony, eu quero utilizar criptoativos, ou seja, eu quero mandar um Bitcoin, eu quero utilizar a plataforma do Ethereum. Nesse ponto, pô, você vai ter que comprar o token direto, e isso é ótimo, porque são mais pessoas aderindo à tecnologia. Isso é muito importante para essa tese, principalmente de criptoativos. Mas se você está olhando como investimento, né, tem essas questões de você ter um processo bem definido de custódia, a questão, às vezes, de sucessão patrimonial se faz importante, né? Porque quando você investe direto, a gente gosta de dizer que você tem que deixar os mapas das joias da coroa, né? Pô, então eu tenho aqui esses criptoativos, essa chave, essa conta numa exchange, e deixar ali tudo bem desenhado para quem for querer ali, né, for herdar os herdeiros, né? Se não deixar avisado, talvez esse processo, esse dinheiro pode se perder ali, né, ao longo do tempo. Quando a gente fala em questão de ETFs, em questão de fundos de investimento, isso entra no inventário. Então, acho que são pontos, às vezes, interessantes, né? Trazendo aqui um pouco para o nosso lado, né? Nós, como gestoras, a gente tem ali órgãos reguladores, né, que estão de olho na gente, auditores, a gente segue regulações lá fora, como dos Estados Unidos, da Europa e também aqui do Brasil, e a forma como a gente entendeu de trazer, né, a Hashdex surgiu exatamente com esse objetivo de ser esse elo, né, para investidores institucionais, para grandes bancos, para grandes gestores, poderem estar investindo, poderem estar alocando, e até investidores também, no ponto exatamente disso, né, a gente tem um processo aqui na parte de custódia que eu acho que é um ponto muito importante de se levar em consideração, né, na questão de que aqui a gente utiliza, né, custodiantes institucionais e regulados nos Estados Unidos, né. A gente utiliza aqui 4 custodiantes, né? As chaves são offline da internet, né? Distribuídas geograficamente em bunkers mesmo, e ainda tem uma pólice de seguro contra perdas, roubos e hacks, né? Cara, desculpa interromper, mas vamos lá. Eu ia justamente querer tocar nesse ponto. Também não sei o quão detalhado a gente consegue ficar entrando aqui também para não ser uma aula muito técnica, né? O pessoal dos últimos podcasts falou, pô, achei um pouco técnico, eu precisava de um negócio mais mastigado, tá? Então vamos lá. Mas então, existe um baita de um processo que a Hashdex realiza de custódia e autocustódia aí de todos esses criptoativos para, de fato, lastrear os ETFs que estão sendo negociados em N bolsas, N tipos de produtos e assim por diante. Essa complexidade toda que a Hashdex faz, no caso, está embutida ali na taxa de administração, né? Querendo ou não, isso faz parte, né, do trabalho das gestoras, enfim, de qualquer uma. E na realidade, uma das grandes vantagens de utilizar um ETF como veículo de investimento para criptoativos. É isso mesmo, né? Porque, assim, antes de você detalhar um pouco mais desse processo de autocustódia, que eu particularmente quero muito ouvir, de autocustódia não, perdão, né? De custódia que a Hashdex faz, cara, a gente escuta muito as pessoas. Essa semana acho que eu tive uns 3 comentários disso. Tem um que deixa, sei lá, tem uns criptoativos, mas deixa tipo no Nubank, o cara deixa lá no banco e tal. Outro que ele tinha certeza que não ia ser com ele, mas ele deixava as cripto dele em exchange, no caso foi na FTX, né?
que teve aquele problema todo, enfim, né, sumiu lá, hackeado e tal. E a gente nunca acha que vai ser com a gente, né? Foi isso, inclusive, que o colega que é inscrito aqui do canal comentou. A gente nunca acha que vai ser com a gente. Então, ter um processo desse, claro que não é perfeito, mas a probabilidade diminui muito drasticamente, né? Mercado financeiro é sobre cortar riscos, né? Risco sempre tem, mas, cara, quando você tem uma gestão profissional da custódia de criptoativos, que são coisas, na boa, é chato e difícil fazer uma custódia disso aí. Não é só, tá aqui no meu pendrive aqui, cara, não é tão simples, né? Acaba facilitando muito para a pessoa física. Então, se você conseguir, de novo, explicar um pouquinho mais de como, claro, não todo o processo, mas de como esses ativos, eles são de fato custodiados pela Hashdex, assim, de forma geral, né? E que isso de fato existe, não tá num pendrive aí no seu bolso em casa. Dá para o pessoal entender um pouco, porque de onde é que vem esse dinheiro? Quem garante que isso tá lá, né? Então, acho que isso é cara, importantíssimo pra gente hoje, por favor. Perfeito, na verdade é isso, né? A gente tem aqui os aportes, né? Então, aplicações dos nossos produtos, a gente acaba efetuando o câmbio lá para fora e comprando diretamente os criptoativos por exchanges também reguladas, tá? E liberados. Na verdade, acho que essa é a beleza aqui do índice, quando a gente fala do Nasdaq Crypto Index, que a gente lançou junto enquanto desenvolveu esse índice com a Nasdaq, é nessa questão, né? Que a gente tem vários critérios de elegibilidade, tanto para montar o índice e a cesta que a gente tem hoje dentro do Hash 11, que é o mais conhecido ali dos nossos ETFs, o primeiro ETF da B3 aqui de cripto. E isso, um dos critérios é a questão de estar suportado o criptoativo por exchanges reguladas, né, porque às vezes você tem um problema numa, mas a outra está lá liquidando e você consegue, né? Então, acho que esse é o ponto. E está suportado por esses custodiantes profissionais, né? Então, a gente vai lá, faz a compra, deixou na exchange, não pode ficar mais do que 24 horas, a gente joga já para esses custodiantes profissionais. Exemplo, Coinbase Custody, Fidelity, BitGo, são empresas até já listadas em bolsa e que tem uma parte ali de custódia institucional, como a gente gosta de dizer. Essas chaves, né, não ficam, né, lá no nosso QG, né, onde a gente tem lá realmente no Rio de Janeiro, né, onde fica o nosso escritório, fica realmente ali, né, um processo onde aguarda tanto nós, quanto o administrador do fundo, quanto também o custodiante. Tem que pôr, a gente gosta de dizer meio como se fosse um 007, né? Tem que colocar todo mundo ao mesmo tempo para destravar, para liberar esses criptoativos para a gente poder negociar eles, né? E depois eles voltam para essas chaves, né, offline, só que também distribuída geograficamente. Então, mesmo que alguém consiga hackear, ele vai pegar um pedaço da chave, não toda. E mesmo tendo esse processo, mais um fator de mitigar esse risco, como você trouxe, é a questão de ter uma pólice de seguro contra perdas, roubos e hacks, né, que os custodiantes dão. Então, por isso que a gente utiliza até mais de um para realmente distribuir nesses custodiantes para ter ali 100% de cobertura. Então, esse é um pouco do nosso processo que a gente entendeu, desenhou e aí mostrou para os órgãos reguladores aqui no Brasil, né, para todos os agentes do mercado, que nós temos uma forma aqui realmente aí bem segura para poder estar operando, porque realmente é isso, a gente compra diretamente os criptoativos. Por mais que um ETF no Brasil, né, ele não tem que seguir um índice de referência, ele segue o índice, mas a gente acaba comprando o Bitcoin, o Ethereum, XRP, claro, Solana, Cardano ou as cestas que estão lá, né? E a gente faz todo esse processo de guarda que é muito importante, né, para trazer ali realmente o investidor conseguir deitar a cabeça no travesseiro, nem saber que não, pelo menos ali tem um processo bem definido e que mitiga vários riscos ali que tem dentro hoje do mercado de cripto, né? Não dizendo que o mercado aqui é ruim, longe disso, né? O Bitcoin, o Ethereum, mas sim, hoje as exchanges, infelizmente, são alvos de hacks, né? Assim, a gente já teve algumas em alguns momentos que foram hackeados, então por isso que a gente desenhou bem esse processo de custódia, que se faz muito importante quando a gente pensa no investimento no mercado financeiro. Claro, claro, nossa, show demais. Para mim foi uma aula isso aqui. Eu não esperava, não, de verdade, eu realmente não esperava que fosse tão evoluído e tão sofisticado assim, cara. Eu achei que era um negócio bem mais simples mesmo. Achei errado, pelo jeito. Legal, não, legal demais. Então é importante reforçar o pessoal muitas vezes que tá falando, not your keys, not your coins e tal. Assim, eu entendo, eu entendo, super entendo o contexto, são coisas diferentes mesmo, mas quando a gente fala de, esqueci meu dinheiro na corretora e roubaram, ou então esqueci a senha do pendrive, cara, isso é muito sério, é muito complicado. Então, para muitas pessoas que às vezes não conseguem mergulhar nesse universo, essa exposição para valorização aí, né, através do ETF, acaba sendo muito mais simples, né? E também acho que é importante
reforçar bastante isso, cara, que você falou várias vezes, mas eu faço questão de reforçar aqui. Hoje, então, tudo que a Hashdex faz, tanto aqui no Brasil, quanto nesse processo todo de custódia, são ambientes regulados e legalizados. Então, nada do que rola aí nesse processo todo, compras, vendas, market maker, bate lá na exchange, não sei o quê, tudo ocorre em ambientes legalizados. Acho que isso é bem importante reforçar, porque, querendo ou não, o mercado cripto, falando de forma geral, ainda tem, as meme coins, tem um scan aqui, tem alguém puxa um tapete ali, não tem? Então, para o investidor, muitas vezes, está pensando, esse produto aí, será que é legalizado? Cara, é uma asset que tem produtos na B3 e todo o processo roda em termos legalizados. E aí até reforça, né? Não é só a Hashdex, né? Qualquer gestora aqui do Brasil, até classes que nem são criptoativos, rodam nesse sentido. Cara, show demais. Acho que essa primeira parte eu pelo menos estou gostando muito, viu? Boa. Tá, vamos lá então, cara. Antes a gente falar um pouquinho das cestas, né? Falar um pouquinho mesmo dos ETFs, assim, que vocês já oferecem para o público. Discutir um pouquinho, assim, brevemente, essa questão de como é importante, na opinião de vocês, se não, né? Imagino que sim, como é importante ter uma alocação cripto na carteira. Porque a gente vê, vamos lá, né? Como eu já falei, eu acompanho o mercado cripto desde 2016, 2017, acompanho bastante mesmo. Quando eu entrei, eu não parei mais de acompanhar. E, cara, antigamente os grandes bancos fechavam as contas, né, de quem tinha, né, de quem comprava na Foxbit, de quem comprava no mercado Bitcoin, né, sabe? E hoje em dia a gente vê, cara, todo mundo quer estar fazendo parte desse ecossistema. Então você consegue muitas vezes negociar cripto através de um banco, você consegue negociar através de outros facilitadores. Você tem agora governos criando projetos para ter esse tipo de reserva. Então, na minha opinião, nunca foi uma modinha. Né? Na opinião de várias pessoas, tem muita gente que discorda pra caramba, tem gente que nunca vai concordar, tudo certo. Mas, na visão de vocês, vamos lá, realmente passou a fase do oba-oba, agora é um negócio que veio para ficar e se realmente é importante para o investidor ter na carteira, né? A visão de vocês, claro que é importante, vocês vão falar isso, mas entender um pouco desse lado da visão de vocês, né? Perfeito, Anthony. Acho que o que acontece agora no movimento em criptoativos como um todo, eu acho que a gente tem duas teses aqui bem interessantes, né? Acho que de um lado, hoje, é exatamente o que você trouxe. O mercado financeiro está aderindo, né? A gente vê relatórios como Morgan Stanley falando abertamente de você tem que ter uma alocação, saiu recentemente, essa semana, na verdade. A gente começa a olhar grandes gestores, grandes bancos que são tidos como conservadores, tendo produtos de cripto e ofertando para os seus correntistas. Então, você começa hoje a ter uma virada de uma adoção institucional por parte de investimento. Então, seja ETFs, quando a gente olha lá fora nos Estados Unidos, a gente pode ali, né, realmente comemorar que o Brasil está na vanguarda, né, porque eles foram ter só ETFs liberados. Chegamos antes, né, do maior mercado financeiro e mais conhecido, que dita a tendência que é os Estados Unidos, estiveram só aprovados em 2024 e ainda está no caminho de se tornar cestas, né, porque por enquanto é só o Bitcoin, o Ethereum e alguns outros filings que estão saindo, né, nesse momento, ali vai avançando. Mas é dado que hoje os ETFs, né, quando a gente olha, muitos já têm um AUM assim, maior, né, assim, do que ETFs de ouro, se tornam mais rentáveis, você começa a ver grandes gestores falando abertamente isso no mundo, né, não só nos Estados Unidos, mas na Europa, Brasil também é muito importante. Os gestores falando, tem ali Bitcoin e ouro na carteira, compra um pouquinho, é importante. E isso acho que é legal, trazer essa maturidade. E além de você ter fundos de pensões, né, até tipo de perfis de investidores que seriam mais conservadores, fundos de universidade, né, o fundo de Harvard investiu recentemente em ETFs de Bitcoin, né, e de Ethereum, a gente fala, né, fundos soberanos, empresas comprando caixa, né, a gente vai ter aí o IPO da Orange, né, nada mais né, que uma Bitcoin Cash Company, né, Treasury Company, que compra ali uma parte ali do seu caixa, né, realmente em Bitcoin, para dar exposição a esse segmento. Então, acho que a gente tem um lado do mercado financeiro aderindo cada vez mais, empresas de research, casas de research, de análise, falando abertamente, trazendo esse tema à tona. Então, acho que isso traz uma maturidade muito interessante. E, pelo outro lado, e que é muito importante, agora a gente começa a ter a adoção por parte da tecnologia, né? E acho que isso é muito importante. Né? A tecnologia ela tem que ser aderida para continuar evoluindo, né? Gerar valor e trazendo valor para a sociedade. E é isso que a gente começa a ver agora. Eu acho que quando a gente começa a ver hoje
Visa e Mastercard, duas grandes bandeiras de cartões, as mais famosas do mundo, já utilizando, te permitindo você pagar, utilizando, conectando com sua wallet de cripto, sacando dinheiro que você tem em cripto. As transações que passaram por eles no ano passado, mais ou menos 30% já está rodando em blockchain. Quando a gente olha... já é isso mesmo? Já tem uma parte ali realmente já rodando e testando, experimentando essa tecnologia, que eu acho que é muito importante. A gente tem, por um outro lado, a questão da tokenização voltando forte, e não é mais uma tokenização de macaquinhos que galeras famosas compraram e pagaram milhões e milhões por isso, mas hoje a tokenização de crédito, a tokenização também, que a gente fala ali das famosas stablecoins, que são as moedas tokenizadas, por exemplo, o dólar tokenizado, e foi assinado agora nos Estados Unidos o Genius Act, que libera, que regulariza e dá transparência e permite hoje empresas, bancos, né, criarem com regras mais as próprias stablecoins. E aí, claro, pode vir a pergunta do investidor, pô, tá bom, Anthony, Guilherme, mas uma stablecoin ainda continua sendo dólar, continua sendo real. Qual que é a diferença? E hoje, para você desenvolver uma stablecoin, você precisa de uma blockchain pública, né? Essas maiorias, quando a gente vê, vai utilizando Ethereum, Solana, essas plataformas de contratos inteligentes têm sido a base e a infraestrutura para esse mercado. Então, você começa a ver ali uma demanda, né? À toa que o Ethereum no ano também tem andado muito bem, né? Tem aí crescido conforme a demanda devido a esse Genius Act que foi assinado. Então, a gente começa a ver tokenização de fundos, né? Já vem, a gente vê própria Nasdaq, vários players falando, tokenização de ações. Então, você começa a ter ali um mundo experimentando também a tecnologia, né, em diversos setores, seja redes sociais, cadeias de suprimento, fan tokens, né? Então, você tem todo um arcabouço sendo montado em cima dessa tecnologia também e utilizando. Então, acho que por isso que a gente gosta de dizer, né, que, e aí entrando em portfólio, né, é caro ter zero, mas também o primeiro risco é ter zero, o segundo maior é ter uma exposição, além do que seu estômago vai aguentar, porque tem volatilidade, né? É um mercado que acho que por isso que a gente gosta de dizer que quando pensar em investir nessa classe, a gente gosta de dizer também que a diferença entre o remédio e o veneno é o tamanho da dose. Então, acho que quando a gente fala nessa questão, sempre pensar entre algo entre 0,5% e 1%, talvez para quem não tenha um perfil de risco mais agressivo, talvez ali no máximo, né, 5%, depende também da idade, às vezes a pessoa fala, pô, quero ali, tem um pouco mais, mas sempre nesse range. Mas quando a gente vê que por que cripto é interessante para o portfólio do investidor brasileiro? A gente vê muito na questão de que, primeiro, é uma classe assimétrica, você não precisa alocar muito, né, devido à volatilidade, e ali onde também tem o prêmio, né, onde você tem volatilidade, onde você pode buscar exigir um prêmio maior, um pouco, né, nessa questão que está inserida no risco ali, né? Mas também a questão de que ele é descorrelacionado com o mercado brasileiro. Por bem ou por mal, o mercado brasileiro não faz preço nessa classe. Claro que cenários geopolíticos, cenários externos, a gente teve ali, né? Cada hora um cenário muda, isso acaba impactando mais ativos de risco como um todo. Isso. Não é só de cripto, né? Isso. A gente vê quando o mercado acontece algum cenário adverso, equities também, né? Acaba tendo volatilidade, principalmente voltados para o setor de tecnologia, mas é dado que quando a gente olha cripto, acho que cabe sim em todos os portfólios, claro que fazendo uma análise bem criteriosa. Acho que é muito importante o investidor jogar limpo com ele mesmo o quanto ele tolera de vol. Claro que quando a gente vê cripto surfando os novos all-time highs, andando muito bem, é aquele negócio, todo mundo quer dar o win, mas acho que aí você acaba, às vezes, deixando de ser investidor e passa a ser torcedor esperando que aquele papel tem que subir. E não, né? Acho que a ideia é montar um portfólio. Então, acho que a primeira regrinha é sempre essa, que a gente gosta de trazer, tentar ver o tamanho realmente que seja condizente com o perfil. A segunda, que é muito importante, às vezes isso é muito difícil dos investidores fazerem, são rebalanceamentos periódicos. E acho que isso não é só para cripto. Qualquer teoria de portfólio fala dessa questão de rebalanceamentos. Mas que é muito fácil. Às vezes eu combinei aqui, pô, Anthony, vamos ter 2% na sua carteira? Vamos. Esses 2% vira 4%, vira 5%. E aí o Anthony tolerava uma volatilidade em cima dos 2%, não em cima dos 5% que se tornou agora. Cara, perfeito. Fala o terceiro ponto. Desculpa te interromper. Perfeito, não, imagina. E acho que, por isso que a gente sempre defende o jargão de mercado, lucro bom é no bolso, né? Então, combinou de ter 2%, virou 5%, vende 3%, volta para 2%, né? Porque vai ter volatilidade. A pior dor também é quando estava subindo e depois o mercado vira e cai. E aí você fala, pô, eu estava ganhando ali um dinheiro, não estou mais, porque eu não vendi, não realizei uma parte da posição.
Acho que voltar a estacar zero, não porque é muito difícil de fazer market time nesse mercado, né? É muito difícil você acertar. Agora eu entro, agora eu saio, agora não. Pô, realmente define o tamanho da posição. E acho que o último ponto que é importante, acho que várias gestoras que passaram por aqui devem falar, mas a gente traz também, é a questão de olhar para longo prazo, né? Pelo menos no mínimo 3 anos, né? É dado, isso é claro que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, vale sempre a pena dar esse disclaimer, mas quem entrou, né, no último all-time high, onde o Bitcoin lá bateu, né, seus $69.000, que foi no finalzinho de 2021. Você pegar um exemplo, a cota na época do Hash 11 estava por volta de R$66 a cota. E tomou um drawdown de 67% em 2022, né? Foi uma queda, né, o inverno cripto, como quem está dentro desse mundo chama, né? Teve uma queda bem substancial, mas quem segurou e nem fez ali o preço médio, só realmente falou, não, deixa ali, não quero saber, é uma parte mesmo de risco, não vou olhar. A gente viu lá em 2024 o Bitcoin batendo $110.000, hoje está 111, né, aqui na cotação, então já deveria estar até fazendo um rebalanceamento inverso, né, porque a cota chegou a bater, né, hoje está 85, mas chegou a bater R$90, R$92 a cota, deveria estar rebalanceando inverso. Então, pelo menos também um horizonte de tempo de 3 anos, aquele talvez dinheiro de curto prazo, já vou colocar para resgatar amanhã, daqui 6 meses, não. Classe para isso, porque assim, a pessoa pode dar sorte, mas a gente não pode contar com a sorte. Quando a gente fala de investimento, a gente tem que pensar num portfólio mesmo. Então, acho que quando pensar, né, acho que resumindo, cabe sim nos portfólios, acho que o investidor tem que analisar com calma, né, contar aí com os grandes profissionais e agentes que a gente tem no mercado para poder ajudar nessa questão. Mas sim, cabe, é definir o tamanho da dose, rebalanceamentos periódicos, tanto para cima quanto para baixo, e uma visão de longo prazo. Mas acho que hoje a adoção da tecnologia, o que está acontecendo no mundo, está muito forte, né? É o que você falou, pô, talvez ali já, brinco que talvez há 4, 5 anos atrás, falar de cripto teria algum julgamento, né? Ou lá vem um nerd da tecnologia, ou talvez venha um cara ali prometer que você vai ficar bilionário de dia para noite, né? Os famosos piramideiros. Hoje não, né? A gente tem um mercado financeiro falando abertamente, a gente tem grandes bancos falando, grandes empresas começando a compor índices grandes, né? Então, você pega lá o S&P, já está a Coinbase, você pega ali, né, o Nasdaq, que está a MicroStrategy, você começa a ver empresas atreladas a esse setor, ou utilizando esse setor. Então, por isso que eu acho que é interessante olhar, né, estudar. Acho que a educação se faz muito importante, a educação financeira e a educação nessa classe, mas é uma classe que a gente vê que cabe, sim, nos portfólios. É só realmente ter essas ideias, né, e regrinhas aqui na mente e ir seguindo ela para você tentar ali ter um sucesso na sua portfólio. Nossa, não, excelente, cara. Muitos insights interessantes. Eu anotei alguns aqui que eu vou comentar agora. Meu Deus, é muita coisa mesmo. Não esperava que fossem vir tantas coisas legais. Reforçando aqui pro pessoal, né? O Guilherme falou de definição de percentual na carteira, e isso vale para qualquer ativo, né? Não vale só para criptoativos, vale se for botar até o CDI. Quantos por cento vai ser o CDI na sua carteira? E a questão se vai ser 0,5%, 3, 5, 10, eu conheço gente mais arrojada, tá? Mas não vou incentivar aqui, não. É justamente o que ele falou, da questão de aguentar a volatilidade, porque, cara, é muito provável que tenha uns menos 50% de vez em quando, assim, não dá pra dizer que não, né? Você tem que contar com essa possibilidade. Então, desculpa te cortar, a gente até brinca, né? A única certeza que a gente tem é que vai ter momentos de correção. A gente não dá um target price chutando, o Bitcoin vai valer 1 bilhão, 1 trilhão. Não, isso a gente não traz, mas a gente traz que, vai existir volatilidade em cripto ainda. Então, assim, por isso que tem que ser bem definido esse tamanho da exposição. Isso, e até falando assim, hoje a Resulta Capital aqui, o pessoal é muito mais focado em ETF, então a gente não está acostumado com grandes índices em ter drawdown de 50%, de 70%, mas nas cripto é mais comum, vamos dizer assim, né? Então o cara realmente tem que ficar esperto. E o percentual que ele vai definir na carteira, além de considerar a volatilidade, ele também vai ter que considerar um monte de coisa. A descorrelação com os outros ativos, quantos por cento ele tem em termos de patrimônio, se aquela desvalorização vai ser impactante ou não. Às vezes o cara tem, eu tenho tanto dinheiro, mesmo que eu botar 5%, cara, mas o resto eu tenho o suficiente para cobrir meus gastos, né? Não vai fontes de renda. Então, não é só definir um percentual e pronto. E ainda, o que você falou ali do rebalanceamento, eu concordo muito, cara. Não é nem a questão de fazer market timing, eu sempre falo isso.
é muito difícil fazer market timing, eu não faço e tal. A questão dos rebalanceamentos, a gente prefere muito mais fazer por compras, né, por aportes do que por vendas, mas eu defendo essa ideia, pelo menos para o mercado cripto, por algumas questões. Talvez não vai ser a questão mais lucrativa de todas, no médio e longo prazo, mas se você sai de um percentual que era 5%, por exemplo, e virou 10% da sua carteira, talvez você já mudou de perfil de risco, que era conservador, talvez virou moderado, que era moderado, talvez virou arrojado. Então, se você não rebalancear na mão, você está assumindo que vai ter agora possivelmente mais risco, mais volatilidade, que agora você vai ter 10% do patrimônio exposto àquela volatilidade. Então, se você não rebalancear, que faça de forma consciente, né? E muita gente esquece, né? Pô, esqueci de rebalancear, o negócio foi para 5 ou 10% da carteira, dobrou, e aí quando foi ver depois, a carteira estava oscilando um monte, a pessoa não entendia. Cara, porque você mudou o seu perfil de risco. Se você for consciente, beleza. Se não for, você tem que vender na mão para pelo menos voltar àquilo que é confortável. Senão o investidor, ele fica cheio de bons conceitos, mas ele não consegue dormir à noite. Aí não, enfim, é complicado, né? Ô, Guilherme, vamos falar um pouquinho das cestas, porque eu sou um grande fã de ETFs, não apenas pelos custos, que são mais baratos do que fundos convencionais, também não pela liquidez, tudo isso é muito bom, né? Market maker, liquidez, negociação rápida, mas eu sou muito fã da diversificação. Então, cara, eu tenho um carinho especial pelo Bitcoin, mas quando a gente fala do resto das cripto, eu gosto muito de olhar a questão aí principalmente quando são projetos que são quase empresas, né? Várias inclusive são empresas, se a gente for botar na ponta do lápis. Eu gosto muito de fazer uma exposição diversificada, assim como se fossem com ações, seja lá brasileiras, globais, americanas, cara, diversificação o único almoço quase grátis. O pessoal fala grátis, mas eu falo quase grátis. Tem a taxinha de administração, que ela é relativamente barata frente ao seu benefício. Então, se puder mostrar pra gente um pouquinho das cestas hoje que a Hashdex tem, principalmente falar do Hash 11, acho que é o produto principal, né, cara? Acho que é uma super inovação, né? Já antecipar aqui os parabéns, que eu vou falar no final também, mas é muito disruptivo falar de criptos no Brasil, no ambiente regulado, né? Ir para a bolsa para fazer isso realmente é muito disruptivo, acho espetacular isso. E se a gente puder ver um pouquinho de como é que tá o produto hoje, o que tá ali dentro, eu já analisei aqui no canal, eu acompanho bastante a oscilação dele, mas para a gente deixar aqui o registro para o pessoal que talvez não conhece ainda, sabe? Perfeito, Anthony. Acho que, não sei se vocês estão vendo aqui a minha tela, tá pessoal. Aparecendo, já está aparecendo. A gente tem o site, né, realmente aqui na Hashdex, onde tem todos os nossos ETFs, todos os nossos produtos, né? Então, acho que, falando aqui especificamente do Hash 11, tá? E acho que só colaborando um pouco com a sua ideia que você trouxe, a gente gosta muito da ideia de estar atrelado a um índice e que vai se rebalanceando, né, trimestralmente, a Nasdaq passa um filtro no mercado, verifica quais que estão cumprindo critérios de elegibilidade, que aqui alguns foram comentados, né? Acho que é legal que aqui a gente tem a metodologia no nosso site totalmente aberta do índice para vocês seguirem. É legal exatamente isso, porque a gente fala de uma nova tecnologia, né? A gente, quando traz a ideia do índice, é interessante porque a gente fala que você está sendo agnóstico a escolher qual vai ser, né? Porque, se eu falar que é o Ethereum, se eu falar que é Solana, Uniswap, só o Bitcoin, talvez seria muito leviano aqui da minha parte. Quando se fala de uma nova tecnologia, a gente convida a todos a olharem, né? Pega o Nasdaq 100, pega o S&P 500 há 20 anos atrás e olham as 5 principais posições, as 10 principais posições. Mudaram praticamente, né? Mudou tudo. Eu falo que se a gente olhasse ali, para quem lembra, eu peguei isso, BlackBerry era um suprassumo. Você tem um celular da BlackBerry. Praticamente o iPhone era dado, não valia nada. Cadê BlackBerry hoje em dia? Cadê Kodak? Cadê Yahoo? Cadê Orkut? Ou também empresas como a Amazon, que era uma livraria, né? Não era um marketplace. Você tinha o Netflix, era uma locadora. Então, ou várias empresas que mudaram, que trouxeram valor ou que perderam valor ao longo do tempo. E a gente acha que para cripto é a mesma coisa. Hoje a gente tem várias teses dentro de cripto, como você bem trouxe. Tem o Bitcoin com a tese dele lá central, de uma reserva de valor digital na nossa visão emergente. Aí você tem a questão do Ethereum, as plataformas de contratos inteligentes, que é de infraestrutura. Você tem stablecoins, você tem a parte de cultura digital, você tem o ecossistema de finanças descentralizadas. Então, você tem vários hoje teses dentro de cripto. E exatamente isso, é muito difícil saber daqui 3, 4, 5, 10, 20 anos, quais serão ali os cavalos vencedores, né? Quem que vai estar ali trazendo um valor.
Então, por isso que eu acho que o Hash 11 é o nosso carro-chefe, na nossa visão, talvez para quem nunca teve cripto e pensa em começar a ter um investimento em cripto, o Hash 11 é bem legal, que vai trazer ali realmente essa ideia de um índice, onde você vai, para quem, né, não é um Bitcoin maximalista, né, que não, é só o Bitcoin, ou para quem não acha que é só o Ethereum, para quem realmente está querendo ter um investimento no setor criptoativos, realmente o Hash 11 é bem legal, e quando a gente olha hoje ele, claro, majoritariamente a gente tem ali, né, o Bitcoin, né, porque é ponderado por tamanho de mercado, por valor de mercado, então o Bitcoin é o maior. Hoje o mercado de criptoativos, a gente está falando de um pouco mais ali de 4 trilhões, 2,2 é o Bitcoin, né? Então, por isso que não é à toa que ele vai ter ali 70% do índice, né? Acho que é legal dizer que esses pesos diariamente mudam, tá, pessoal? Baseado no market cap. Ali já vem mais uma vantagem, por mais que aqui tenha 1,3 de taxa de administração, dependendo só para você manter, né, realmente todos esses percentuais diariamente arrumar nas exchanges, às vezes os spreads são muito maiores, né? Então, por 1,3, assim, sendo com todo esse arcabouço que a gente tem, acaba sendo até um produto, um veículo bem interessante. E hoje ele está, né, realmente montado aqui exatamente nessa cesta que a gente tem aqui, né? Então, Uniswap, Stellar, Chainlink, então, que foram realmente esses criptoativos que, de toda aquela metodologia que a gente tem, aqueles filtros que a Nasdaq passou, esses são os criptoativos elegíveis. Acho que é bem legal, porque quando começou esse índice, mais de 90% era Bitcoin, né? Então, assim, hoje a gente começa a ver uma evolução e o mercado ali começando a ter outros criptoativos aqui para dividir um pouco dessa carteira. Então, acho que essa é a ideia aqui do Hash 11, tá, pessoal? Nós temos ETFs de single names, que a gente fala assim, né? Single só de Bitcoin, né? A gente tem só de Ethereum, só de Solana, XRP. Isso às vezes porque é aquela pessoa que quer uma exposição maior, quer ter ali uma exposição um pouquinho maior. Então, é um pouco essa ideia também. Nós também temos ETFs com estratégias de momento, que a gente lançou, que é o FOMO 11, né? Então, aqui, pessoal, agora a gente entra também, acho que é importante dizer, são ETFs que acabam aqui nessas cestas aqui, tendo mais volatilidade também, né? Ali você, às vezes, não vai ter o Bitcoin, né? Você vai ter outros criptoativos que tem mais volatilidade, né? Que está ali bem no começo. Então, acho que é legal só também sempre atentar nessa questão. Mas nós temos o FOMO 11, né? Que vai ser ali uma carteira onde ele vai ser mensalmente, né? Ela pode ser trocada, sempre vão ser 12 criptoativos, que tem essa ideia de momento por trás, né? E cripto tem muito isso também, pô, Bitcoin andou, aí eu converso com o Anthony, ele fala, pô, eu acho que agora vai ser Avalanche, aí um fala que é Avalanche, aí todo mundo começa a falar que é Avalanche sobe. Então tem essa ideia empregada aqui, né, por risco, né, por estratégias de momento dentro desse ETF aqui, né, também segue o índice de referência. Eu quero fazer só uma pergunta, vai. O FOMO 11, o FOMO é de Fear of Missing Out ou tem algum acrônimo? Seria exatamente isso, de Fear of Missing Out mesmo, que isso é, né, muito esse medo de ficar de fora, né? Pô, agora, qual é o próximo criptoativo? Claro que aqui tem critérios de elegibilidade, tem que ser suportado por os custodiantes, aceito, né, negociado esses criptoativos nas bolsas da Suíça, né, da Alemanha. A gente lançou primeiro esse ETF lá, realmente na Europa, tá? Então, acho que só para trazer aqui, a gente lançou esse ano aqui no Brasil, né? Então, é um produto aí bem interessante, um novo que a gente lançou. Até um parênteses, enquanto você pega o próximo, até um parênteses, né? É que assim, a gente geralmente está acostumado, falando de ETF, né? Pô, você pega um ETF de renda fixa brasileiro, pô, a taxa de administração é 0,19, 0,20 às vezes, né? Pô, você pega um ETF, sei lá, de S&P, né? Sei lá, de VT, algum equities globalizado, cara, é barato, entendeu? Aí o pessoal muitas vezes fala, pô, mas esses ETFs cripto, isso é de todas as casas, tá? Uhum. Até das outras que agora estão, né, são mais convencionais, geralmente eles são mais caros do que os ETFs convencionais, né? E acho que é importante reforçar pro pessoal que é mais caro porque nesse momento é um pouco mais complexo de fazer essa amarração de cesta, market maker, compra, venda, custódia e amarração geral, né? Não é só você comprar umas ações aí numa cesta e beleza. Porque, assim, as ações, os títulos públicos são ativos que já estão em ambientes muito dominados, né? Muito tranquilos, né? As gestoras já têm, né? O mercado já trabalha com isso, né? Não é uma coisa nova, né? E muitas vezes, quando a coisa é mais nova, é mais recente, tem mais custos. Alguns deles têm uma liquidez um pouco diferente, não tem? Que é um pouquinho maior, vai, 1, 2 dias a mais, né? Não é tão relevante. Mas acho que é importante reforçar para o pessoal, porque às vezes o pessoal fala, pô, mas por que é mais caro? É uma coisa nova, né? Tem essas pontas diferentes, é um mercado um pouquinho diferente mesmo.
Sim, perfeito, exatamente. Então, acho que é essa a ideia, né? Às vezes a galera vem falar dos custos, eu entendo, né? Mas é uma questão de que é isso, assim, a gente tem todo um processo aqui que exige realmente os custos são altos, né? Mas que pensando que para uma pessoa física ter esse serviço, os custos seriam muito maiores, né? E eu brinco que, assim, para uma classe de ativo que tem uma volatilidade ainda, né, em magnitude de 50%, eu brinco, né? A taxa de administração impactar quer dizer que a gente vai chegar, quando começar a impactar, estamos no pleno emprego de cripto, né? Assim, na questão de Exatamente. boa volatilidade, realmente já está lá impactando a rentabilidade. Pô, aí quer dizer que realmente ali atrapalhou mesmo, vamos ter que começar a pensar. Mas ainda é uma classe que está em franca expansão, uma volatilidade, então isso ainda não é um nicho muito grande, às vezes essa taxa de juros, essa taxa de administração alta. Cara, antes de você continuar, mas é exatamente isso. Sim, pessoal. É claro que o investidor vai procurar a solução mais barata, vai observar a liquidez também, market maker, enfim, aderência a índice. Mas assim, pô, você pega criptoativos, a volatilidade, ela é muitas vezes tão grande que, cara, se a taxa de administração é 0,50 a mais ou a menos, na prática vai representar muito pouco. Então, claro que a gente quer que o mercado desenvolva, que seja mais barato, que, né, que a gente quer, vamos incomodar a hashtags aqui, né? Mas a gente entende que não é, não tem o mesmo impacto, por exemplo, do que um ETF que replica praticamente o CDI, entendeu? O negócio, cara, se subiu 100%, vai fazer pouca diferença. Então tem esse conceito. E até falando, vou ser bem técnico agora, tá? A maioria das pessoas que opina realmente não tem tanta profundidade de opinião, porque, enfim, é um processo natural de aprendizado. Mas a complexidade para um market maker, por exemplo, né, para um produto de cripto existir, ela é muito maior do que de ações, por diversos motivos, até mesmo pelos spreads que ela vai executar em outras exchanges. Isso, inclusive, vou falar agora de forma bem geral, não vou botar todos os casos, mas, cara, se você for na B3 hoje e você tomar uma ordem a mercado ou você deixar pendurada no book, o preço vai ser o mesmo, não vai ter uma diferença de custo. E muitas vezes nas exchanges cripto, até falando de futuros, eu sei que tem bastante. De spot depende bastante também. Mas se você tomar mercado, tem uma taxa, tem um spread, e se você deixar pendurada a ordem, é outra coisa. Então é um mercado diferente, cara. Não é a mesma coisa que ações. É diferente, os custos são outros. Então muitas vezes isso tudo coloca ali alguns passos a mais, encarece um pouquinho o produto. Mas se você fosse fazer sozinho, vou evitar de pagar taxa. O pessoal sempre fala, né? Vou evitar pagar taxa. Cara, você vai estar com esses custos embutidos também, né? Meio que não. É o universo que está inserido, né? É meio que assim que funciona. Sim, é exatamente isso que a gente traz, né? Assim, além de ter, às vezes, dificuldade de bater o índice de referência, né? Quando você vai, às vezes, sozinho, os custos são maiores mesmo, né? Pô, eu quero comprar tanto aqui, e rebalanceando, ajustando, analisando, fazendo o processo de custódia, sucessão. Quando a gente coloca tudo isso no bolo, né? Realmente ali, realmente o custo ali realmente fica bem menor quando a gente pensa, né? Pelo valor que é gerado também. Não, Exatamente isso. não, maravilha, cara. Bom, vamos lá. Então, hoje a Hashtags tem esse portfólio todo, eu tô olhando aqui em cima. Então, a gente tem hoje várias exposições já com algumas cestas. Tem a principal, é o Hash 11, com uma exposição diversificada às principais criptos, ponderadas pelo valor de mercado. É isso aí, né? Com alguns filtros de elegibilidade e tal, ok? E também tem alguns outros ETFs de monoativo, né? Chamar dessa forma, né? Que são as exposições mais focadas. E ainda tem outras cestas que são talvez um pouco mais voláteis, um pouco mais sofisticadas. Isso. Seriam os temáticos, né? Aí entra, às vezes, para aquele que a gente fala, legal, já tenho um Hash 11, quero começar a diversificar em outros produtos. E aí ele começa a pensar numa diversificação. A gente teve o lançamento, né, uma cogestão junto com o pessoal da Buena Vista, que acredito que o pessoal já teve a oportunidade de ouvir o Renato falando. A gente tem ali um ETF de ouro e Bitcoin também, né? Então, por paridade de risco, como você tem falado, ouros ali na máximas, né? E tudo mais. E às vezes o investidor gosta, né? Tem um pouco de ouro, tem um pouco de Bitcoin, e já tem um ETF ali em cogestão que faz exatamente isso, né? Ele vai ter o peso maior, né, no ativo que tem menor volatilidade, atualmente é o ouro, né? E um pouquinho ali, um plus a mais ali no Bitcoin, né? Então, essa também é a ideia desse ETF, que é o GBTC11, né? Então, acho que hoje a gente tem uma gama de produtos ali para atender o mercado, as necessidades, os perfis diferentes, né? Para quem está buscando ali uma diversificação
ou só, né, começar às vezes via Hash 11 e depois vai diversificando em outros ETFs, vai montando aquela famosa, né, dentro dos 5%, 1%, 2%, começa a diversificar dentro disso, né, dentro desse universo. Então, hoje a gente tem vários ali produtos para atender também, né? Então, essa é a ideia aqui da Hashdex. Boa, boa, maravilha. Então, assim, encaminhando aqui já para a parte final, vamos lá. Tô trazendo aqui os pedidos da galera, tá? A gente pede, tá? A gente, assim, Guilherme, a gente pede para todo mundo, tá? Que eu aprendi uma coisa na vida que é o seguinte: pedir a gente pede o que a gente quiser, ganhar são outros 500, mas a gente pede, beleza? Vamos lá. Primeiro o pessoal quer saber se tem algum ETF que vai vir por aí e poder dar uma prévia. Não sei se vem, não sei se não vem, mas enfim, aí você reflete aí. E o pessoal gostaria de saber se é possível. Também tem que fazer um baita de um estudo, né? A gente sabe que não é só fazer, mas se não é possível fazer tipo um Hash 11 sem o Bitcoin. Porque muitas vezes o pessoal fica incomodado que o Bitcoin vai para 80% e não consegue a exposição no resto. Ou então, se conseguiria. É que assim, eu vi que tem as outras cestas, né? Mas não é a mesma coisa, são outros projetos. Então, a gente faz um paralelo aqui com o mercado de equities, como se tivesse o VT sem os Estados Unidos. Ou seja, o mundo todo sem os Estados Unidos. É como se tivesse o Hash 11 sem o Bitcoin. Porque assim, todo mundo vai querer o principal, mas aí o pessoal muitas vezes vai querer na mão dar uma ajustada. Tá? São as duas perguntas para ver se, enfim, né? Fazer um estudo de mercado para ver se é possível. Perfeito. Acho que primeira pergunta, aí, no momento, né, o GBTC11 foi o último ETF que nós lançamos, né, ainda não tem um páreo ali de pensar em um outro produto no momento, tá? Claro que conversas internas tem e tudo, mas ainda não se desenhou aí nenhum movimento para um novo ETF, mas a gente sempre está olhando demandas do mercado, né, demandas ali que vocês trazem para a gente, de, Guilherme, está pensando num produto assim, assim, assado, então, acho que é normal, a gente vê a indústria de ETFs cada vez mais crescendo aqui no Brasil e caminhando exatamente para isso. E na parte ali de composição, eu acho que assim, para quem talvez não queira o Bitcoin, a gente tem ETFs como o Web311, ele é um ETF que ele vai dar acesso às plataformas de contratos inteligentes, né? Então, a gente ali, dentro desse ETF, ele vai ter praticamente ali, o nosso ETF tem mais criptoativos, né? Pô, a maior posição é Solana, seguida de Ethereum, Cardano, Sui, Avalanche, Polkadot, tem, né? Tudo isso, então ali talvez o investidor que não quer ter ali o Bitcoin, não ter exposições, é olhar esses outros ETFs temáticos e ver a composição. Lembrando que é isso, tem que ter um estudozinho, ver para onde iria a volatilidade, a concentração, a correlação, acho que é importante. Mas nós temos ETFs que não tem Bitcoin, né? Mas esse sentido assim, né? Acho que também seguem índices de referência, né, e tudo mais, mas a gente acha que talvez talvez para um cliente que está um passo além, né, falando, já tenho ali o Bitcoin, já entendo, eu já tive na carteira, mas eu quero ter outra exposição em outros segmentos, né? Então, a gente tem sim, por isso que a gente teve o lançamento no passado desses ETFs também ali, temáticos, como a gente gosta de dizer. Não, maravilha, fechou. Vamos lá, para encerrar aqui, Guilherme, vamos lá. Primeiro, visão geral do Guilherme e também da Hashdex em relação ao mercado de ETFs, é claro, um pouquinho mais focado em cripto do Brasil. A gente sabe que vocês têm já outros concorrentes, eu não digo nem só de asset, mas de outro. Cara, hoje em dia quase todo mundo tá querendo lançar um ETF cripto, né? Ninguém mais quer ficar de fora. Você vê os grandes, você vê bancão lançando ETF cripto, você vê gestoras independentes, gestoras maiores, cara, todo mundo quer alguma exposiçãozinha nisso. Então, se você quiser comentar um pouquinho sobre o cenário, a atração que isso está ganhando. E por último, né, depois 3 ativos para a galera dar uma estudada, tá? Já passei pensando aí. Perfeito. Vamos lá, eu acho que o mercado de ETFs cada vez mais no Brasil está crescendo como um todo, né? Acho que, óbvio, a gente ainda está bem aquém comparado com outros mercados que a gente bem conhece. A gente teve ali, né, presente no ETF Week, né? A gente também foi um dos patrocinadores da HB3, e acho que é legal ver bastante gestoras aí imbuídas com essa missão de desenvolver esse mercado, né, cada vez mais crescer, fomentando essa ideia, porque a gente acredita que é uma forma muito interessante de se expor, que é a questão de liquidez, é rápido, tem market maker, formador de mercado, você consegue sem entrar fácil, custos menores, então acho que é uma vantagem muito grande, né, esse instrumento, esse produto. Então acho que a gente vê uma tendência positiva para o mercado, né, a gente vê muitos gestores, family offices, né, e até assessorias começando a olhar com carinho para essa classe, então acho que é uma classe que tem um movimento muito grande para cripto também, né, uma adoção ali que tem acontecido. A gente acha interessante ver outras gestoras lançando, né, acho que
Isso mostra também aí uma maturidade no mercado, de ver grandes bancos cada vez mais falando de cripto, querendo ter produto, querendo ter exposição. Então, para a gente, isso é um crescimento muito, muito importante do mercado como um todo. Não brinco, melhor do que ser sozinho um pedaço de muffin, é legal ter um pedaço de um bolo maior, né, do que realmente só estar ali sozinho navegando. A gente tem hoje, e concorrência é bom, faz a gente pensar fora da caixa, crescer e melhorar nossos processos e tudo mais. Então, acho que é bem legal. Então, tem uma visão positiva também para cripto nessa parte, seja no exterior, aqui no Brasil, né? Então, acho que aqui para consolidar, eu acho que talvez aqui 3 ativos pensando aqui para o final para a galera estudar. Eu acho que não tem como não falar do Hash 11, acho que é bem interessante. O FOMO 11 também acaba sendo bem interessante. Acho que o Web 3.11 abarca também ali produtos bem interessantes. E se puder trazer mais um ali, o BTC 11, acho que é legal. É um produto bem legal para analisar. Claro que cada um ali com um perfil diferente, com uma volatilidade diferente, com uma ideia diferente. Mas eu acho que é isso, né? A questão é isso, é se encaixar, né? Não existe produto melhor ou pior, e sim o que encaixa melhor para cada investidor. Então, acho que essa é a lição, mas acho que procurem educação financeira, fazendo um jabá aqui nosso também, a gente tem nas comunidades nossas, nos nossos sites, né, no nosso Instagram, a gente fala bastante, tenta trazer um lado educacional, temos uma comunidade no WhatsApp, então, assim, a gente tenta também trazer muito essas notícias, tem calls mensais, como a maioria das gestoras tem, então a ideia é sempre tentar levar esse educacional, né, a gente sempre está aberto aqui para conversas, podcasts, e tirar dúvidas dos nossos investidores, parceiros e clientes. Oh, show demais, Guilherme. Cara, acho que super interessante. Eu concordo muito com a visão do mercado de ETFs, também a visão cripto no geral. Acho que, falando de tecnologias, vamos lá, acho que o ETF não deixa de ser uma tecnologia e o ecossistema cripto também, vamos lá, né? Cada um com a sua função. Então, são duas coisas, falando de Brasil, ainda novas e que, cara, tem tudo para continuar tendo mais adoção, mais crescimento e sendo mais relevantes. Cara, obrigado pelas indicações dos 3, 4 ativos aí. Acho que pro pessoal ficou bem claro para dar uma estudada. Reforçando sempre que o mercado cripto tem um pouquinho mais de volatilidade aí do que a renda fixa brasileira. Vamos botar nesse sentido. E quero reforçar aqui demais, cara, primeiro, né, acho que o reconhecimento aqui do valor que a revolução, né, e a inovação que a Hashdex fez no mercado já lá atrás, né, que ela acabou fazendo, isso é espetacular. Eu valorizo demais quem vem para fazer a disrupção, quem está propondo o novo, ainda mais falando de criptos no ambiente regulado aqui do Brasil. Pô, saímos na frente dos Estados Unidos, nessa nós vencemos, né? Vamos lá. Então, acho que deixar aqui eu não sou ninguém para dar parabéns, mas eu acho que, assim, como admirador do trabalho de vocês, acho que muito legal essa questão de trazer o novo e fazer acontecer. E, claro, reforçar muito, cara. Obrigado pela sua presença aqui, por representar a casa e também trazer tanta informação assim nesse vídeo completaço para o pessoal conhecer mais de cripto, de ETFs e também das soluções de vocês. Então, Guilherme, obrigado demais. Se quiser agora o espaço aberto aí para você, para a gestora, fica à vontade para dar as últimas palavras aí, cara. Perfeito, não, Anthony, acho que também agradecer você o espaço, acho que é muito importante, quanto mais a gente conseguir trazer educação para os nossos investidores, para clientes, para o mercado brasileiro, então, também acho que, né, quem sou eu para avisar, mas, pô, realmente ali, Anthony, foi muito bacana o trabalho que você tem feito, né, e a Resulta como um todo, acho que é importante, acho que a gente tem que cada vez mais, sim, dar a cara a tapa e estar falando, explicando e trazendo aí novidades e também, às vezes, tocando em assuntos difíceis, né? Mas contem com a gente, porque realmente da Hashdex, acho que todos que estão ouvindo esse podcast, vocês também da Resulta, a ideia é a gente ter ali sempre uma ponte, precisando ter aí um tema 2, talvez a gente aqui não abordou, né, o famoso Crypto One-on-One, explicando o que é o Bitcoin, explicando talvez o que são plataformas de contratos inteligentes, já fica ali a provocação aqui no vídeo mesmo, de a gente fazer uma outra e quem sabe trazer o pessoal do nosso time de research para gravar falando um pouco mais dessa nova tecnologia, para levar esse educacional, porque acho que quando a gente entende a tese, confia, entende para onde ela está indo, por mais que tenha uma volatilidade presente, a gente entende o que está acontecendo por trás, e acho que isso é importante e dá mais uma sensação, uma segurança de estar investindo, de tendo uma posição e de levando essa tese, e quando a gente vê correções de 10, 20, 30, 40%, às vezes a gente vai saber fazer aquele cenário de, não, mas Bitcoin está intacto, Ethereum está intacto, está tudo intacto,
foi uma questão aí de um cenário geopolítico, um cenário macro, e que, na vez, né, aquela chance, talvez, de comprar até um pouco mais, aumentar um pouquinho ali, fazer ali esse rebalanceamento por outro lado. Então, acho que é importante, então também fica o convite, né, futuramente ali, né, a gente está fazendo aí um bate-papo, também falar um pouquinho mais da tecnologia, e até uma atualização, né, eu falo que tecnologia é interessante trabalhar com ela, porque todo dia que você acorda, você está desatualizado, porque está acontecendo uma coisa nova. Então, às vezes, no horizonte de 2, 3 meses, 4 meses, muda totalmente. Então, acho que essa é a ideia. Mais uma vez, agradecer a todos ali, principalmente você, Antônio, pelo convite. Gostei muito aqui do bate-papo e muito boas perguntas. Parabéns. Pô, show demais, cara. Participação muito, muito legal. Eu gostei muito também. E reforçando, pessoal, acho que se você comprar Bitcoin ou qualquer cripto porque achou que ela ia subir, ou então, se você comprou a mesma quantidade, mas por conhecer o projeto, ter noção dos riscos, você pode até ter o mesmo resultado. Mas uma vez foi praticamente uma aposta, você teve sorte. E por outro lado, se você estudou e entendeu o conceito geral, você realmente fez um investimento. Então, acho que aí vai, claro, né, do trabalho de todo mundo fazer essa diferenciação para também não ficar entrando em qualquer aposta. Pessoal, comentem aqui embaixo, então, se vocês querem de novo o Guilherme, o pessoal da Hashtags aqui, que outros temas estão faltando, que mais vocês querem saber sobre tudo isso. E claro, muito obrigado pela sua inscrição, seu like. Lembre-se sempre que investir certo resulta capital.